Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra do Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, fique à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, perdão, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, seguindo nessa nossa cruzada de estudar os principais métodos e propriedades do Object Application. Trago então para vocês aqui mais uma videoaula desse nosso curso, onde vamos seguir estudando os principais métodos, as principais propriedades, as principais coleções do Object Application. Nessa lição você vai aprender a usar alguns métodos para trabalhar com arquivos, não só arquivos do Excel, mas arquivos em geral. Veremos que existe desde uma própria pasta padrão para os arquivos do Excel. Pasta padrão é aquela quando você vai em arquivo abrir, ele cai direto naquela pasta. Por padrão ele cai na última pasta de onde você abriu algum arquivo, mas você pode alterar esse comportamento, até métodos para exibir uma caixa de diálogo, para que o usuário selecione um arquivo e é retornado para o VBA o nome do arquivo, incluindo o caminho completo. Nós até já usamos esse método getOpenFileName dos vídeos anteriores e agora nós vamos detalhar esse método nessa lição, tá legal? Vamos lá então estudar esse método e ver alguns exemplos de código em ação. Vamos ao trabalho. O método getOpenFileName. Quando você executa esse método, é exibida a caixa de diálogo abrir, aquela lá que você vai em arquivo abrir. O usuário vai na pasta que ele quiser e seleciona um arquivo e clica no botão abrir. O que o método getOpenFileName faz? Ele retorna o nome do arquivo, incluindo o caminho completo. /usuários, /documentos, nome completo, incluindo o caminho, sem realmente abrir nenhum arquivo. Então ele é um método para mim obter o nome de um arquivo. Ou seja,
Na prática, o método getOpenFileName ele é utilizado para obter o nome do arquivo, incluindo o caminho completo, e retornar esse nome, associar esse nome com uma variável do tipo texto. Sintaxe do método getOpenFileName, ele é um método do objeto application. Então aqui ou você põe application ou uma expressão que retorna, que está associada com o objeto application. O nome do método. FileFilter nós vamos estudar depois, é o tipo e é opcional, é uma sequência que especifica um critério de filtragem. Por exemplo, você quer exibir somente arquivos XLSX ou XLSM, tem um filtro. Somente arquivos TXT, outro filtro, e assim por diante. Tá? Por exemplo, a seguinte sequência especifica dois filtros de arquivo, texto e suplemento. Arquivos texto, asterisco TXT, asterisco TXT, e arquivos de suplemento, asterisco XLA, asterisco XLA. Né? Você pode usar também expressões coringas para um único tipo de filtro. Só que daí nós temos que separar a expressão coringa por ponto e vírgula. Por exemplo, asterisco ponto bas, ponto e vírgula, asterisco TXT. Então, eu quero que exiba na caixa abrir tanto arquivos com a extensão ponto .bas quanto arquivos com a extensão TXT. Se for omitido esse filtro, que ele é opcional, tá? Serão exibidos todos os arquivos, asterisco ponto asterisco, que é o padrão quando não é definido nenhum filtro. Filtro index, que é isso aqui? É do tipo variante, também é opcional. Especifica os números índices dos critérios padrão de filtragem do arquivo, de 1 até o número especificados em FileFilter. Se esse argumento for omitido ou for superior ao número de filtros, o primeiro arquivo de filtro será usado. Não é muito usual. Título é uma variante também opcional, especifica o título da caixa de diálogo. Se esse argumento for omitido, o título será abrir. Né? Lá quando abre a caixa de diálogo abrir, lá tem um título na parte de cima, que o padrão é abrir, mas eu posso usar esse argumento título para dar um título diferente. Button text também é opcional, somente é utilizado no Excel para Macintosh. No caso, você está usando Windows, não tem uso esse parâmetro. E multiselect, que é o último parâmetro aqui, ó, multiselect. Ele é também opcional e é verdadeiro para permitir que vários nomes de arquivo sejam selecionados. Então, permite que o usuário segure a tecla Ctrl e vá clicando em vários arquivos para selecionar mais de um arquivo. E ele tem o valor padrão falso para permitir que somente um arquivo seja selecionado. O valor padrão é falso. Tá? O método getOpenFileName retorna o nome do arquivo selecionado ou um nome que o usuário digita ali na caixa abrir. O nome retornado pode incluir uma especificação de caminho, ou seja, o caminho completo. Se o multiselect for definido como true e verdadeiro, permitindo que o usuário selecione mais de um arquivo, o valor de retorno será uma matriz dos nomes de arquivo selecionado, mesmo que somente um nome de arquivo tenha sido selecionado. Lembra que no módulo anterior nós estudamos um dos tipos de dados possíveis no VBA, é uma matriz, ou um vetor, que é uma matriz de uma dimensão. Então, se você habilitar a seleção múltipla, o resultado da função tem que ser associado com uma variável do tipo matriz, para que possam ser acessados os nomes dos vários arquivos que foram selecionados. Tá? Alguns exemplos para ilustrar o uso do método getOpenFileName. O exemplo a seguir exibe a caixa de diálogo abrir, com o filtro de arquivo definido para arquivos de texto. Se o usuário escolher um nome de arquivo, o código exibe esse nome de arquivo através de uma message box. Vou fazer esse teste aqui então. Testar esse código VBA. Lembra como é que a gente testa? Vai lá, pega uma pasta de trabalho. Até vou fazer de novo com vocês aqui. Pega uma pasta de trabalho em branco, tá? Pasta de trabalho qualquer, e vai lá para o editor de código VBA. Cria, até vou criar do zero aqui, public sub testa exemplos. Tá? Quando der um enter, ele já dá o end sub, tá? Dentro da planilha que vocês, de um módulo da planilha que vocês estão usando para testes. Vamos testar esse código VBA. O que ele faz aqui? Ó, eu vou declarar essa variável aqui que eu não declarei.
eu vou dizer que ela é do tipo string. Essa variável que vai receber o nome do arquivo. E aí eu uso a função getOpenFileName e aplico o filtro TextFiles para exibir somente arquivo de texto. E aí aqui eu testo. Se foi selecionado algum arquivo, significa que foi atribuído para o arquivo, para essa variável, o nome completo do caminho e do arquivo. Então ele é diferente de falso. Se foi selecionado, mostra o nome do arquivo selecionado, incluído o caminho completo. Se não, ele vai ser falso, não faz nada, ok? Ou até nós poderíamos incrementar aqui, ó, if else, ou seja, se não foi selecionado nenhum, message box, nenhum arquivo foi selecionado. Tá? Muito bem. Vamos fazer um teste então. Testa exemplos. Vamos lá. Pedir para executar, ó, abriu a caixa abrir. Eu vou lá para um local onde eu sei que tem arquivo de texto. Vou selecionar o arquivo aqui e vou pedir para abrir. Ó. Opa, erro em tempo de execução. Tipos incompatíveis. Aqui é porque eu declarei e eu não deveria ter declarado. É isso aqui. Diferente de false, não, vou colocar assim, ó, diferente de vazio, e aqui eu vou inicializar essa variável como sendo vazia, tá? Aqui eu vou carregar igual uma string vazia, ela só vai ser diferente de vazio se algum arquivo for carregado. Agora não vai dar erro, lógico, vamos executar lá. Opa! Aqui, executar. Abrir aqui, vou abrir achar alguma arquivo texto aqui. Aqui. Achei. Abrir. Agora sim, ó. Como eu selecionei um arquivo, ele está dizendo o nome do arquivo. Está lá na pasta área de trabalho. Ok. Agora eu vou executar de novo e não vou selecionar nenhum arquivo. Executei de novo e não selecionei nenhum arquivo, vou mandar abrir. Vou cancelar ele, ó. Abrir igual a falso, ou seja, nenhum arquivo foi selecionado, tá bom? Mas eu queria detectar aqui se arquivo carregar diferente coisa, faz isso. Caso contrário, faz isso. É porque ele retornou falso. Então, falso é diferente tá. Então, vamos ter que melhorar o nosso teste. Arquivo carregar diferente de falso. Agora sim. Aí ele mostra, caso contrário, se não for diferente disso e diferente de falso, ele vai... Olha lá, não selecionei nenhum arquivo, cancelei, ó, abrir igual a falso. Muito bem. Então o getOpenFileName, ele é usado para... Espera aí que ainda tem um erro. Ele não está mostrando isso aqui, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte. Ele não é o cancelar. E eu não tenho... Eu queria que quando ele fosse falso, ele... como é que eu posso fazer? Deixa eu só ver aqui. Mensagem arquivo carregar. Deixa eu só, antes do teste aqui, ver o que ele retorna, message box, para mim fazer o teste. Só o nome da variável quando eu clico no cancelar, tá? Vamos ver o que ele faz. Eu quero fazer funcionar esse exemplo, não tá como eu quero. Se eu clicar em cancelar, ele... e aqui ele deu essa mensagem abrir igual a falso. Tá. Muito bem. Então o teste aqui é o seguinte. If arquivo carregar diferente de falso, diferente de falso. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero fazer esse exemplo funcionar e eu quero ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Só um instante. Agora sim fiz o arquivo funcionar como o exemplo funcionar como eu queria. Declarei uma variável arquivo carregar, essa variável vai receber o nome do arquivo selecionado. Inicializo ela em branco, ou seja, abre e fecha aspas, e uso o getOpenFileName
para retornar o nome do arquivo selecionado, incluindo o caminho completo para essa variável. E aqui eu faço um teste. Porque o que acontece? Se o usuário clicar em cancelar, ele vai retornar falso. E esse valor falso vai ser atribuído para a variável arquivo carregar. Então aqui eu testo. Se arquivo carregar diferente de falso, significa que o usuário selecionou algum arquivo, então mostra o nome do arquivo, que está na variável arquivo carregar. Se arquivo carregar for falso, então esse teste falha e ele mostra essa mensagem: nenhum arquivo foi selecionado. Agora nossa lógica está ok e vamos testar o nosso exemplo. Ó, se eu selecionar um arquivo, abrir, ó, ele mostra o arquivo que foi selecionado. Perfeito. Executar de novo e não vou selecionar nenhum arquivo, só vou cancelar. Ó, nenhum arquivo foi selecionado. Agora sim. Inclusive eu poderia mostrar a mensagem e forçar de novo a exibir, que ele exiba de novo novamente. Ó. Nenhum arquivo foi selecionado. Message box. Por favor, selecione um arquivo e clique em abrir. Tá? Vamos dando uma melhorada aqui no nosso exemplo. Agora sim, vamos ver. Se eu não selecionar nenhum arquivo, clicar em cancelar, ó, nenhum arquivo foi selecionado. Por favor, selecione um arquivo e clique em abrir e abre novamente a caixa de diálogo para mim. E ele vai continuar nessa enquanto eu não selecionar um arquivo. Tá? Ele não vai encerrar a execução. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre get open file name. Agora nós temos um segundo exemplo, onde o filtro foi definido para os arquivos de extensão XLS e *.wk qualquer coisa, que são arquivos e planilhas do antigo Lotus 123, se eu não me engano. Excel Files Lotus 123 Files, arquivos de planilha. Né? Aqui eu estou passando como parâmetro esse arquivos de planilha, daí quando ele abrir aquela janela para mim selecionar o arquivo, ao invés do título da janela ser abrir, vai ser arquivo de planilhas. Vamos dar um exemplo com esse código aqui, executar esse código aqui. Vamos lá então. Vou apagar o que tinha antes, executar só esse código aqui. Tá? E vamos executar ele. Olha aqui, ó, o título, ao invés de abrir, foi arquivo de planilhas. E aqui tá os filtros aplicados, os dois filtros possíveis, ó, ou Excel ou Lotus 123. Vejam que esses dois títulos que eu defino aqui, ele aparece como opções lá na minha janela para abrir o arquivo. Eu posso selecionar um ou outro, ok? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Existem diversos pontos interessantes a serem comentados nesse exemplo anterior. Observe que foram definidos dois filtros, um para Excel, XLS, tá? E outro para arquivos do Lotus 123, que o Lotus 123 foi a primeira planilha eletrônica, que era lá para a época do bom e velho DOS, era de outra empresa, não era da Microsoft. E aí a Microsoft resolveu criar sua própria planilha, que é o Excel. Além da descrição, né, Excel Files tem que ser informada novamente a extensão XLS. Então, é a descrição e depois a extensão. E depois um segundo filtro, que é para Lotus 123, mesma coisa, a descrição e a extensão novamente. Tá? O valor 2 para esse parâmetro indica, dentre os filtros definidos, qual deve ser exibido por padrão, que é o segundo. Então, olha aqui, ó. Vamos voltar para o nosso código aqui. O segundo parâmetro 2, aqui, ó, indica que ao abrir a caixa de diálogo, esse filtro, o segundo, deve ser selecionado por padrão. Olha aqui, ó, Lotus 123. Se eu trocar de 2 para 1, o primeiro filtro é que vai ser exibido por padrão, Excel. Olha lá que bonito, Excel Files, tá? Então esse segundo parâmetro define qual dos filtros, dentre os filtros definidos, vai ser mostrado por padrão. E o último parâmetro é o título da caixa de diálogo, que no caso foi arquivo de planilhas. Eu poderia colocar aqui qualquer coisa, José da Silva. Vamos
lá no nosso exemplo e vamos alterar isso. O último parâmetro lá, ao invés de arquivos de planilhas, eu vou colocar José da Silva. É simplesmente o título que vai aparecer na caixa de diálogo quando ela for aberta. Olha lá, ó. José da Silva, tá? Então, o terceiro parâmetro, que é opcional, se não for informado, vai ser exibido o valor padrão, que é abrir. Na figura 6.14 é exibida a caixa de diálogo para esse exemplo. Ó. Arquivos de planilha, o título que foi definido, e lotes 1, 2, 3, porque nesse exemplo foi definido que o segundo dos filtros, dentre os filtros definidos, é que deveria ser por padrão selecionado aqui. Após ter selecionado um arquivo e clicado em abrir, o Excel retorna o nome do arquivo selecionado. Tá? Muito bem. Na função getOpenFileName, acho que não tem muito mais do que falar. Era isso aí e é uma função bastante útil sempre que você quer exibir uma caixa de diálogo para o usuário navegar até uma pasta, selecionar um arquivo e você retornar para o código VBA o nome desse arquivo, incluindo seu caminho completo. Vamos à propriedade defaultFilePath. Essa propriedade é utilizada para retornar ou definir o caminho padrão que o Excel usa para abrir arquivos. Ela define a pasta que vai ser exibida ao padrão quando for utilizado o comando arquivo abrir, o comando salvar ou o comando salvar como. É do tipo string e é de leitura e gravação. Tá? Eu posso simplesmente usar ele assim, ó, application default path, daí retorna o caminho padrão atual. Vamos ver esse exemplo aqui em ação. Ó, eu simplesmente uso application default path, ele vai informar qual o caminho padrão atual, que é a pasta documentos do usuário logado, que eu estou logado como Júlio B. Ou eu posso usar application, né, default path igual para definir o caminho padrão. Por exemplo, como C, documentos. Ah, então eu redefino um novo caminho padrão. Se eu redefinir, sempre que eu usar o abrir, ele vai abrir primeiro nessa pasta aqui. Então, é uma propriedade de leitura e de escrita. Pode ser usada para retornar qual o caminho padrão ou para definir qual o novo caminho padrão. E temos a propriedade default save format. O próprio nome da propriedade já é indicativo, né? Essa propriedade é utilizada para retornar ou definir o formato padrão para salvar arquivos, quando você usa o comando arquivo salvar ou arquivo salvar como. Já é sugerido um formato padrão para você salvar um novo arquivo que ainda não foi salvo. Esse formato é definido por essa propriedade. Essa propriedade pode assumir uma série de valores definidos conforme a tabela a seguir. Tá? Então aqui tem vários valores diferentes que podem ser o padrão. Cada constante é praticamente autodescritiva, do tipo a qual a constante é associada. O exemplo de código a seguir define o formato padrão para salvar arquivos como sendo HTML. Ó, defini o valor dessa propriedade como sendo a constante XLHTML. Os valores permitidos para essa propriedade são os valores que estão nessa tabela aqui. Tá? XL Excel 3, XL Lotus 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Propriedade Recent Files. O que é essa Recent Files? É essa lista que aparece aqui, ó. Quando você vai em arquivo, tem essa opção recente. Ele tem aqui uma lista das pastas de trabalho, dos pastas de trabalho que foram abertas recentemente. Você pode, através do VBA, controlar essa lista, desde quantos arquivos podem estar aqui, ou até para fixar, adicionar arquivos aqui e assim por diante. Vamos ver então essa propriedade. Essa propriedade é utilizada para retornar uma coleção do tipo Recent Files, a qual representa a lista de arquivos usados recentemente, ou seja, a lista dos últimos arquivos abertos no Excel. Essa propriedade também pode ser utilizada para definir o número de arquivos que serão mantidos na lista, tá? Conforme o exemplo a seguir, onde esse número é definido em 6, ou seja, serão exibidos os nomes das 6 últimas pastas de trabalho abertas quando você usa o comando guia arquivo recentes. Então você pode
tem essa propriedade Recent Files, e dentro, na verdade, ela é uma coleção, né? Ela retorna a coleção, e ela tem uma propriedade chamada Maximum, que define um número máximo de arquivos que pode ser exibido aqui, em arquivo recente. Eu estou trabalhando com um número maior aqui do que 6, porque eu geralmente abro muitos arquivos no Excel. Tá? O exemplo de código a seguir exibe uma caixa de mensagem com o nome de cada um dos 6 últimos arquivos abertos no Excel. Tá? Esse exemplo aqui, ó. Na verdade, esse exemplo vai exibir todos os arquivos recentemente abertos. Quer ver? Vamos, não só 6, porque eu não estou limitando em 6 no exemplo que eu vou fazer aqui, ó. Eu uso a estrutura for each, ó. Aqui é um nome de variável qualquer, poderia ser José da Silva, X, Y. Então, para cada pasta ou para cada, vou alterar o nome aqui, ó. Para cada planilha aberta, é um nome qualquer de variável. Na coleção de planilhas abertas do objeto application, mostre o nome da planilha. Planilha aberta.name. Tá? Ao executar isso aqui, o que o Excel vai fazer? Ele vai percorrer o nome de todas as planilhas abertas recentemente e vai mostrar o nome de cada uma. Vamos executar aqui, ó. Ele vai mostrando o nome das várias planilhas abertas recentemente. Como eu trabalho com um número grande de planilhas, ele vai mostrar umas 20 aqui ou mais. Tá? São várias planilhas. Tá bom? Muito bem. A opção Recent Files. E temos um método aqui que é o método FindFile, o último método que a gente vai ver aqui nessa nossa lição, para exibir a caixa de diálogo abrir. Esse método exibe a caixa de diálogo abrir e permite que o usuário abra um arquivo. Se um arquivo for aberto com sucesso, esse método retorna true. Se o usuário cancelar a caixa de diálogo, esse método retorna false. O nome ao uso do método é application.findFile. Tá? Então, vamos fazer um exemplinho desse método aqui. Vamos lá. Vamos atribuir uma variável aqui, testFind, igual, e vamos chamar o método. E depois vamos exibir o nome MessageBox testFind. Se o usuário selecionou um arquivo e abriu, ele vai retornar true, verdadeiro. Caso contrário, falso. Vamos executar. Ó, não vou selecionar nada, vou cancelar, retornou falso. Vou executar de novo e agora vou abrir um arquivo qualquer aqui. Pegar todos os arquivos, pegar um arquivo de texto qualquer. Pedir para abrir. Ele não só abre o arquivo, tenta abrir o arquivo dentro do Excel, como é um arquivo de texto, né? E retorna verdadeiro porque ele conseguiu abrir o Excel, ok? Conseguiu abrir o arquivo, perdão. Então a diferença do método FindFile para o método getOpenFileName é que o método getOpenFileName apenas retorna o nome do arquivo. E o método FindFile não, ele efetivamente abre o arquivo ou tenta abrir o arquivo dentro do Excel. Se ele abre o arquivo com sucesso ou foi selecionado um nome, ele retorna verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso. Tá bom? Muito bem. Para essa lição já está de bom tamanho. Já aprendemos mais alguns métodos do objeto application. Espero que essa lição tenha trazido novidades para vocês, que vocês tenham aprendido coisas novas e úteis. E até a nossa próxima lição, onde vamos continuar estudando os objetos, os principais métodos e propriedades do objeto application. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade.
E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que, se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!